O título da live é Promiscuidade e Pecado. O que eu quero trazer aqui pra vocês, gente? O quanto a gente tá condicionado a questões ainda que a gente não admite, que a gente acha que já superou, que a gente acha que tá parte disso e na verdade a gente não tá. A grande maioria não tá. E talvez vocês achem que eu vou falar de um aspecto como a grande maioria dos espiritualistas, principalmente os que não estão vinculados a, a religiões de matriz africana, porque tem as entidades e tal, mas eu vou fazer o contrário. Eu não vou aqui demonizar práticas é, ditas mundanas aí pelas pessoas. E a gente vai falar um pouquinho sobre. Tá? A gente tem essa ideia de que tudo que envolve questões sexuais, tudo que envolve essas questões, né, ligadas a sexo, a questões mais de diversão, de liberdade, também liberdade sexual. Essas práticas, assim, livres, né, de você expor seu corpo, de você dançar uma música que... dançar e ouvir músicas que não tem uma melodia super elaborada, ou então que não é erudita, ou que pessoas mais simples gostam. A gente é, automaticamente vincula essas práticas, né, esses comportamentos, a uma coisa inferior, a uma coisa ruim. E aí a gente tem 1 milhão de argumentos para corroborar com essa ideia, né? Mas todas elas sempre têm fundo moralista. Mesmo aqueles que não se dizem moralistas, mesmo aqueles que se dizem totalmente averso à moralidade no sentido atual, né, do que é moral, aquela coisa conservadora, sabe? Mas tem ainda uma questão conservadora. Temos ainda o inconsciente coletivo muito ligado ao passado, muito remoto. E a gente vai tentar remontar. Não trouxe nada anotado, então eu não vou trazer aqui datas e fatos históricos, né? Mas eu vou trazer aqui questões, pontos e fatos que todo mundo conhece para não ter dúvida. A gente tem a questão, né, de que teve ali o Velho Testamento, né, onde a gente trouxe um pouco de regras básicas sociais de convívio para que a humanidade conseguisse evoluir um pouco, né, sair da animalidade assim total. Então teve regras básicas, ó, não pode matar o próximo, ó, não pode cobiçar a mulher alheia, ó, não pode não sei o quê, para que tivesse um mínimo de convívio. Ali já colocaram regras extremamente físicas, assim, no sentido da matéria, para tentar organizar aquela bagunça. Dentro daquele contexto histórico fazia sentido, por quê? Porque éramos animais enlouquecidos, né? Aí depois veio Jesus, onde Jesus focou no amor, focou no amor. Tudo que você olha ali relacionado aos ensinamentos de Jesus, o foco era no amor, tudo. No perdão, na aceitação, na mansiedude, em sermos mansos, no sentido de sermos mais tranquilos, em controlar os nossos impulsos de animalidade, no sentido de ficar nervoso, de ficar. Termos uma consciência de irmandade, né? Não achar que você é melhor que o outro. Sempre o foco foi isso. Só que veio os cristãos, né? Deturpando tudo, mexendo em tudo para que ficasse ali em favor deles, incluindo tirando livros da Bíblia que não eram coerentes com aquilo que eles queriam vender, aquela ideia que eles queriam vender. A gente sabe disso, né? Muita deturpação, muitas interpretações bem diferentes, as pessoas lendo os mesmos textos, interpretando, sei lá, 1000 vezes diferente, 1000 formas diferentes de fazer a interpretação. Por quê? Porque a gente vê o que a gente quer ver, a gente lê o que a gente quer ler, a gente entende o que a gente quer entender, e é isso aí pra tudo. Só que a gente acredita que nós espiritualistas, né, acreditamos que a gente veio de várias experiências. Então, cada nova experiência, a gente vem tentando evoluir e aprender uma nova coisa. Mas, gente, muitas coisas ficam ainda muito enraizadas e a gente vai desaprendendo aos poucos. Por quê? Porque essas coisas foram se enraizando também aos poucos. A mesma coisa de um processo de emagrecimento, né? Por exemplo, eu estou em processo de emagrecimento. E às vezes eu fico frustrada porque eu tô treinando pra caramba. Em, sei lá, 6 anos que eu não treino tanto. Assim, eu treino pelo menos 6 vezes na semana, mas tem semanas muitas que eu treino todos os dias. Tô comendo bem, diminui muito a bebida e tudo mais. E aí você olha na balança, perdeu 700 gramas. Você, meu Deus, se fosse há 10 anos eu ia ter perdido 5 quilos. E aí a nutricionista fala, Juliana, você não engordou tudo que você engordou
em uma semana, em um mês, né? Foi desde que você teve seu filho, desde que eu engravidei, na verdade. Então, assim, tem 7 anos quase. Então, você tem que ter paciência. Eu trouxe esse exemplo pra gente entender que pra gente se desprender de maus hábitos ou de tendências que a gente quer mudar e tal, também não é numa vida, porque muitas vezes a gente desenvolveu ela e foi reforçando ao longo de muitas. Então não é uma única vida, então 30 anos de vida, 25 anos de vida que a gente vai conseguir se desprender de coisas que a gente vem enraizando há 500 anos, né? Tem que ter paciência. E uma dessas coisas é esse pensamento demonizar práticas mundanas, ditas mundanas, né? E aí que entra a questão da promiscuidade, do pecado. Eu tô vendo assim, eu fico passando, não interessada, então tem diminuído, né? O que tem entregado aí nas redes pra mim. Mas logo que começou o carnaval, acho que por eu ser espiritualista, e muitos espiritualistas, né, trazem esse ponto de vista, infelizmente, eu vejo muitas pessoas colocando assim. Ai, você vê um vídeo desse e aí coloca lá um vídeo de uma galera pulando carnaval e fala assim: não entendo como que uma pessoa adulta consegue ficar feliz, se divertir num ambiente como esse, feliz de estar muito longe disso. Aí o outro vem e posta lá um vídeo de 3 pessoas que estão, né, cheiradas, não sei o quê, e fala, isso que é carnaval. 3 pessoas específicas. A pessoa vai lá e resume isso ao carnaval. Aí o outro fala assim, você ficar com promiscuidade, usando essas roupas. Aí tem lá umas meninas, um grupo de meninas usando meia arrastão e um biquíni e pulando carnaval. Porque ficar beijando um monte de gente, não sei o quê. Aquilo começou a me incomodar de tal forma que eu falei, gente, pelo amor de Deus, é só você não assistir, assim. Eu não sou uma fã, nunca fui fã de escola de samba. Eu acho lindo. Eu não tenho nenhum problema com escola de samba, não tenho nenhum problema com carnaval zero. Eu só não tenho paciência, assim, eu não acho super legal ficar assistindo na TV as escolas e eu nunca quis ir assistir pessoalmente. Quando eu era adolescente, criança, minha mãe e meu pai sempre ficavam madrugada, né, a noite toda madrugada assistindo. A minha irmã mais velha gosta, ela comenta, eu nunca gostei. Mas não é que eu não gostei porque, tem pessoas peladas, porque o samba é uma música horrível. Não, porque eu não tenho paciência, assim. Eu não sento pra assistir televisão, é a coisa mais rara do mundo. Eu nunca acompanhei novela, acho que a única novela que eu assisti foi Avenida Brasil e O Rei do Gado. E Avenida Brasil eu comecei a assistir no final, quando tava ficando muito boa. Assim, no final não, no meio. Eu não assisto televisão, então assim, não tem nada a ver com o teor do negócio, né? Então assim, por isso, o carnaval de pular, como eu falei pra vocês lá no Instagram, eu não. Eu já fui em bloquinhos algumas vezes quando eu ainda não tinha filho, eu já era casada, eu ia com meu marido, com nossos amigos. Mas eu ia pela bagunça, assim, eu ia pelos meus. Não pra ficar pulando, que eu amava, porque não é meu estilo. Eu sou do rock, gente. Eu gosto muito de rock e meu marido muito de hip hop. Então, assim, por mais que eu goste da bagunça e tal, se for pra falar o que eu gosto mesmo, não é o carnaval. Mas, por exemplo, eu ia muito em show de rock, fui em muitos shows de rock. Quase todas essas bandas que vêm pro Brasil, assim, eu vou, ou eu já fui quando eles vieram a primeira vez. Já fui em Rock in Rio, já fui em Lollapalooza 1000 vezes, que é aqui do lado de casa. Já fui muito em rave quando era jovem. Então, assim, eu gosto do fervo. Gostava, que agora eu sou uma veterana, né? Então já nem combina muito. Minhas costas não aguentam. Mas eu não tenho nada contra. Então, quando eu vejo essa. Mas por eu não gostar, eu não fico acompanhando. Eu não sei qual escola foi bonita, eu não sei qual tá com chance de ganhar, de perder. Eu não sei qual que deu ruim, que quebrou a fantasia de não sei quem, que quebrou o carro de não sei quem. Faço ideia. Por quê? Porque eu não amo. Então eu não vejo. Vocês entendem a diferença? E me irrita muito as pessoas que não gostam, criticam, não gostam de ver gente de biquíni e roupa curta sambando. E por que você tá assistindo isso? Pra mim é muito. Isso diz muito sobre essa pessoa, assim. A pessoa pega um vídeo, tira um recorte. É por like. Gente. Você quer like do teu conteúdo? Pega, faz um conteúdo, mas você pega, assiste o bagulho. Tira do contexto. Tira o contexto não, tira lá o recorte do vídeo, da foto. Coloca uma música, faz uma legenda, faz uma coisa que você odeia, que você abomina, você vai deixar no seu feed lá uns caras dançando pelado. Não faz sentido. Então, pra mim, isso diz muito sobre a pessoa.
Vocês entendem? Uma coisa reprimida, sabe? A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Eu vou contar um negócio pra vocês que aconteceu comigo ontem. Ontem eu fui pra uma cidade aqui perto de São Paulo e a gente passou o dia num parque aquático. Foi eu, meu marido, meu filho, minhas irmãs, duas das minhas irmãs, minha sobrinha, meu cunhado, minha mãe, o meu outro cunhado, irmão do meu marido, a mulher dele e o filhinho dele. Gente, um lugar muito legal. Muito, muito gostoso. Só tinha gente legal assim com a gente, só família, pessoas próximas, criança, local lotado de criança, super gostoso. A energia de criança é muito boa, da grande maioria, né? E o local muito bom, deu tudo certo, não pegamos trânsito, a estrada tava maravilhosa, o lugar que a gente foi super bem estruturado, tava muito cheio, mas tudo muito estruturado. A gente chegou assim que abriu, então a gente pegou um lugar legal pra ficar e tudo mais. E aí foi tudo muito divertido. Passei o dia inteiro na piscina, brincando com meu filho e conversando com as minhas irmãs, e muito, muito bom. Foi tudo muito bom. Chegamos quando abriu, saímos quando fechou. Cheguei em casa ontem 9 da noite. Saímos 6 horas da manhã, cheguei 9 da noite. Eu cheguei só o pó. E eu acordei hoje doente. Hoje eu fiz um monte de... Tudo que eu conheço de coisinhas aqui, de receitinhas e da medicina também, pra melhorar minha gripe estranha, que é meu nariz estranho, garganta estranha, tudo estranho, cabeça... Nossa, gente, parecia que eu tinha pulado o carnaval o dia inteiro. Pesadíssima, acordei mal. Meu marido deixou eu dormir hoje até quase meio-dia. Eu levantei 11h40. Gente, quando eu, Juliano, vou levantar 11h40? Quando? Eu levantei 11h40. Só o pó. Por quê? Energia pesou. E aí você fala onde que eu tava? Num lugar extremamente familiar. Só tem família, porque quem vai em parque aquático, gente, é família. Lotado de criança, pai, mãe, criança grande, criança pequena. Família, totalmente familiar o ambiente. Deu tudo certo, zero imprevisto, zero coisas truncadas, tudo maravilhoso. E eu fiquei extremamente sugada, assim, eu cheguei sem um pingo de energia. E eu fui melhorando hoje. A partir de umas 2 da tarde foi que eu fui ficando boa. Ainda bem que eu pude dormir até mais tarde, né? Não era dia de trabalho nem nada. Por que eu tô falando disso? Porque, gente, às vezes a gente demoniza um ambiente, um lugar, e na verdade nós já moramos, nós encarnados estamos vivendo no umbral. É por isso que quando a gente faz projeção astral, a maioria vai para o umbral, ninguém conta. Poucas pessoas falam que, olha, de 10 projeções que eu faço, 9 é para umbral. Ou assim, pelo menos 6 para umbral, 3 para ficar por aqui na crosta e uma vai para um lugar de estudo. Às vezes nem isso, tá? E as pessoas não falam porque fica com vergonha, assim, o que vão achar de mim? Vão achar nada, porque você já tá aqui. Se você tá encarnado, a sua energia é essa, tá? Eu não tô falando que você vai pra locais trevosos, que é umbral, gente, é isso aqui, é isso aqui. Umbral médio, que é o que a gente vai sempre, é igualzinho a isso aqui que a gente vive. Por isso que a gente vai, porque é mais comum com a energia que a gente já tá acostumado. Então, não tem muito pra onde fugir, sabe? Quando você vai pegar o ônibus, quando você vai lá pra, sei lá, aqui em São Paulo tem a 25 de março, tem o Brás, tem Santo Amaro, Lago 13, que quando você vai, se você ficar lá mais de 2 horas, você volta só o pó. E você não tá fazendo nada, você só tá indo lá comprar material escolar pro seu filho, comprar as roupas do final do ano, comprar tênis pras crianças. Você chega em casa só o pó. Então, assim, por que ninguém demoniza isso? Porque a sensação é a mesma. Carnaval, é muito mais, não sei o que. Eu não acho que é muito mais, sinceramente. Eu acho que talvez até menos, assim. A depender do lugar, a depender da energia, porque, de onde você tá. Porque, assim, nós já estamos nesse umbralzão, entendeu? E tem lugares que você vai que as pessoas estão irritadas, que as pessoas estão muito cansadas, que as pessoas não queriam estar ali. Pelo menos no carnaval, a galera, sei lá, 90% que tá ali pulando tá feliz, tá alegre. Então, eu acho até que é melhor do que quando você vai em alguns lugares que tá aquele monte de gente nervoso. Tipo, você tá na linha do metrô, quando dá aqueles problemas no metrô, no trem, que fica muito, sei lá, dá um problema no trilho, e aí fica muitas horas, ou então fica 1 hora que seja assim, com movimentação parada, vai acumulando aquelas pessoas dentro da estação. Uma estação que é subterrânea, né? Metrô geralmente a maioria é subterrânea as linhas. Então assim, não tem um lugar que já é muito
não bate sol, a energia não circula direito. Então ali é o caos, é uma energia péssima. Quando eu andava muito de transporte público, acontecia uma coisa dessas, a vontade que dava era pegar um atestado no dia seguinte e ficar o resto da semana em casa. Você chegava podre, sabe, em casa. E no carnaval a energia tá melhor. Tipo, se você vai num bloquinho, é um lugar aberto, né? Que tá geralmente essa época do ano é sol, é calor, é verão, não chove. Se chove é melhor ainda, que dá uma limpada. Então a gente demoniza coisas sem muita lógica, tá? Ai, mas eu fico pesado. Muitas vezes é porque. Aí vem, por quê? Porque bebeu demais. E aí, se você beber a mesma coisa dentro da tua casa, vai dar o mesmo efeito. O efeito é o mesmo, é pior. Porque quando você bebe muito e você tá pulando, gastando e bebendo água, você tá se hidratando, aquele álcool tá saindo porque você tá suando, ele sai por algum lugar, você tá suando fazendo xixi. Se você tá na sua casa bebendo sem parar, você tá só acumulando, você não tá queimando aquilo. Então, muitas vezes, a ressaca de quem tá bebendo muito sentado em casa sozinho é 1000 vezes pior do que de quem tá pulando, andando 10 quilômetros no bloco, né? E bebendo água e se hidratando junto com o álcool, com a cerveja ali. Então a gente tem que trazer um pouco de lógica para as coisas, para a gente não ficar parecendo robôs, marionetes, reproduzindo coisas preconceituosas. E eu não tô falando que carnaval é maravilhoso, é gosto, mas não é essa coisa horrorosa que as pessoas pregam. E essa afirmação que a gente faz o tempo todo, sabe, de que é coisa horrível, coisa que energia pesada. Os caras lá que fizeram o vídeo dos 3 caras que tava, né, que deram uns raios lá e tava parecendo uns The Walking Dead. Eu fico pensando, tá, você dá vontade de falar. Eu não comentei não, pra não chamar atenção, né? Mas tipo assim, eu pensei, um dos lugares que mais tem pessoas, tá, durante o dia, assim, totalmente alucinadas, assim, de, né, cheiradas, é na Faria Lima, tá? Durante o expediente, muita gente que trabalha com investimentos, com esses traders, e não só os traders, os caras dos bancos de investimento mesmo, gente. Gente, é muito comum. Esses caras viram à noite acompanhando bolsa, acompanhando inflação, acompanhando não sei o que, fazendo não é maracutaia, mas fazendo o trabalho deles mesmo, que precisa estar ali muito atento, né? As variações e tal, das ações dos clientes deles. Então esses caras, muitos, não estou generalizando de jeito nenhum. Mas eu também trabalho na área de finanças. Não trabalho em banco de investimento, mas eu sou contadora, eu sempre trabalhei com finanças. Conheço muita gente. Gente, muita gente usa, mas muita. Outra classe que usa bastante também, com muito respeito, minha irmã também é dessa profissão e ela não usa nem nada, mas é bem comum advogados. Advogados trabalham muito, assim, é um trabalho insano. Não é incomum esses caras também. Outra classe que também usa muita coisa, médicos, eles usam remédios, muitos, não são todos, mas muitos usam. E ninguém fala disso. Por quê? Porque eles não parecem, não tem o estereótipo, entendeu? Então você pega um recorte de 3 pessoas que já usa no dia a dia deles. Porque a pessoa fica naquela situação ali, não foi a primeira, eles não esperam um ano pra fazer aquilo. Vocês entendem a lógica? Ninguém tá esperando um ano pra ficar cheirando o negócio. Ah, não, fiquei aqui um ano só esperando o carnaval. Não, aquilo ali é o dia a dia deles. Eles fazem aquilo em casa, eles fazem aquilo no banheiro do trabalho, no banheiro da faculdade, no banheiro da estação, eles fazem isso em qualquer lugar e ali foi só mais um lugar. Então é uma visão muito preconceituosa. E o mais triste é que muitas pessoas espiritualistas que se dizem ter mente aberta ficam com esse papo de que o carnaval tem uma energia. Gente, um monte de lugar tem energia pesada. Um monte de lugar. E eu fico pensando assim, ó, desses montes de lugares, o carnaval, por todo esse contexto que eu falei, talvez seja um dos menos nocivos. E aí a gente não pode pegar e demonizar toda uma situação, todo um evento e uma cultura por conta do descontrole de algumas pessoas. Como eu falei pra vocês, eu já fui em bloco várias vezes, eu nunca usei nada, gente, dessas coisas assim pesadas, nunca usei. Drogas sintéticas, essas coisas não. E nem meus amigos, zero, que andava comigo. E bebia minha cerveja da mesma forma que eu bebia no churrasco na minha casa, entendeu? Então, a gente tem que pensar. Eu também tenho a tendência a falar, ai não, lugar muito cheio, não sei o quê. Mas não é por causa de nada espiritual. É porque eu sou sensível a energias em locais muito cheios. Como eu falei pra vocês, estava num parque aquático. Cheguei só ao pó.
acabar derrotada, entendeu? Então, a gente tem que desvincular, a gente tem que saber o que entender, assim, confrontar os nossos preconceitos. Porque se a gente está tentando se desconstruir, evoluir, passa por isso também. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Gustavo, eu acho o carnaval em si algo tão chato. Nada contra quem gosta, mas só não me conecto em nada. Então, assim, eu não sinto afinidade, mas pra mim não é nem chato, assim, eu não acho chato, eu só não tenho afinidade, assim, sabe? Tipo, eu não tenho paciência pra ver escola. Talvez eu conseguisse até assistir uma, mas eu não conseguiria assistir 6 escolas, sabe, seguidas. Ficar em pé pulando também, por quê? Porque as músicas não é meu estilo que eu ouço naturalmente. Eu tenho vontade de ver a bateria ali, uma bateria ao vivo, sabe? Aquela parte da paradinha, que eu acho bem legal, assim, tenho vontade de ver. Mas aí não justificaria eu ficar ali 2 horas só pra ver a bateria. Então eu acho que é gosto, gente, sabe? É gosto, tá tudo certo. Quem gosta não é inferior a quem não gosta. Eu sou espiritualista, eu não gosto. Tem muito espiritualista que gosta e tá tudo bem, assim. A pessoa não é menos espiritualista, menos evoluída, porque ela gosta de pular o carnaval, né? Lani, pior são os cristãos falando do carnaval. Não sei porque se incomodam tanto, sabe, gente? Vai viver sua vida, vai fazer outras coisas, gente. Hoje eu respondi um comentário de uma menina que colocou. O que foi que ela falou? Ai, não lembro o que ela falou no carnaval. Ai, só pessoas de mentalidade não sei o que pulam no carnaval. Falou um comentário gigante. Aí eu fui lá e coloquei. Ela fez um post, né? Ela comentou, a menina colocando. Aí eu comentei, eu falei assim. Aí eu falei o que vou falar agora pra vocês. Eu falei assim, é engraçado como essa teoria de que o que nos incomoda muito é algo que tem muito na gente e a gente reprime. É uma sombra nossa. As nossas sombras, elas se manifestam, quando a gente não integra elas ainda, elas se manifestam assim, aparecendo, a gente enxergando elas no outro, como se o outro fosse espelhos e eles gritassem a nossa sombra. A gente é tão irritado com aquele aspecto que nós não reconhecemos em nós, que aquilo chama muita atenção, a gente não consegue simplesmente ignorá-lo. Porque é como se a gente falasse assim, como assim esse bagulho ousa a passar na frente dos meus olhos, sendo que eu tento com unhas e dentes escondê-lo. E obviamente isso não acontece de forma consciente, a gente não tem consciência disso, é inconsciente. Então quando alguma coisa te irrita muito, gente, por mais que a gente não concorde, por mais que você refute com todas as forças, não precisa falar pra ninguém. Mas assim, ó, não, como que eu quero falar? Por mais que te incomode o que eu vou falar agora, não ignore, é isso, não ignore. Então assim, vamos supor aqui, se você é uma mulher, vou falar uma coisa que aconteceu comigo recente, uma pessoa que eu gosto muito, ela viu uma pessoa usando uma roupa muito, muito justa, muito curta, né, um biquíni bem curtinho, bem bonitinho e tal, e a pessoa tava aparentemente assim, aparentemente não, o corpo dela não era um corpo padrão. E ela tava usando uma roupa bem curtinha, né, um biquíni bem pequeno e tal. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, gente, que sem noção, né? Como que a pessoa vem pra um lugar assim, com essa roupa, não sei o que. Tem tantas roupas que ficariam melhor nessa pessoa e não sei o que. Aí eu virei e falei assim, ó, tá se sentindo bem, gente, né? Tá se sentindo bem. Aí passou meia hora, eu vi a pessoa comentando com outra pessoa a mesma coisa. Ou seja, tava incomodando muito essa pessoa. Aí eu fiquei pensando, aí é um exemplo, tipo assim, é uma pessoa que provavelmente queria estar usando essa roupa. Ela também não se vê como uma pessoa que tá com um corpo padrão, mas ela não tem a coragem que aquela mulher teve de usar a roupa que ela queria, mesmo não estando com o corpo padrão. Então aquilo incomoda muito ela, incomodou muito. Porque ela falou, como assim eu não tive coragem, essa pessoa usou ter coragem? Então é mais ou menos isso, sabe? Eu lembrei aqui o que me deu a ideia de fazer esse vídeo. Foi um vídeo do Márcio Rolim que eu vi hoje. Ele contando a história de um cara que falava sobre... entre outras coisas, o cara demonizava relacionamentos abertos, né? Ele falava assim, quem sugere um relacionamento aberto é alguém que não tá satisfeito com o seu próprio parceiro, com sua própria parceira.
E aí, pra ele não. E a pessoa tem muito medo de ficar sozinha. Então, pra ela não ficar. Pra ela garantir que o, ela não traia e o outro descubra e acabe com ela propõe isso pra que ela faça, o outro não possa reclamar e ela consiga aí ficar com vários, né, como ela quer. Aí o Márcio falou assim, gente, olha que loucura. Não é isso, né? Aí, não, aí o cara ainda falou assim, ó. E aí vai ser todo mundo corno com consentimento. Aí o Márcio falou assim, não é corno, porque se você tá de acordo não é traição, né? Então aquele conceito que a gente fala de um jeito feio, né? Mas é, tipo, corno. É uma pessoa que foi traída porque ela tinha um relacionamento monogâmico e o outro não cumpriu com esse acordo monogâmico e ficou com outra pessoa escondida, ela descobriu. Né? Ou não, que não, se não descobrir também vai ter, né, essa mesma. Também vai ser corno, né? E aí ele falava assim, Aí o Márcio falou assim, não, porque se os dois estão de acordo, não tem corno nenhum. É um relacionamento nos moldes que os dois quiseram, que os dois estão de comum acordo. Que corno? Não tem corno aí. Aí ele falou assim, e outra, tem pessoas que gostam de ter experiências físicas com outras e isso não envolve sentimento. É a coisa mais comum do mundo é você, né, pessoas terem relações com outras e não envolver sentimento. Tem pessoas que não conseguem ter relações sem envolver sentimento, mas tem um montão que consegue. Então isso não significa que ama menos, ainda mais. Enfim, ele falou, gente, por que, que esse fulano tá tão incomodado com o tipo de relacionamento de outras pessoas, sendo que os dois estão de acordo? O problema é quando um fica fazendo coisas fora do combinado, sabe? E aí, caso a outra parte faça a mesma coisa, ele se enlouquece e vai lá e tira a própria vida dos filhos, como a gente viu recente, né? Que dizem que aquele cara traía a mulher dele com a cidade inteira. E a mulher querendo separação faz tempo. O cara não dava, não aceitava, o pai dela também ficava pressionando para não terminarem, porque ia ter problemas políticos ali com eles. E aí quando a mulher ficou com outra pessoa, ele enlouqueceu e fez o que fez, né? Ainda tem quem critique a mulher nessa, né? Então assim, o problema tá aí, né? Agora, quando todo mundo tá de acordo, por que você tá incomodado? Se você não gosta desse tipo de relação, tá tudo bem também. Quando você estiver numa relação, deixe os seus termos claros, veja se o outro concorda com isso e bacana que os dois sigam o combinado. Por que que te incomoda tanto a ponto de você fazer um canal falando sobre só o outro? Só as coisas que ele não gosta. Ele não falava nada do que ele acreditava. Ele falava de coisas do que ele acreditava ser o ideal. Ele falava de coisas que ele não concorda, o canal inteiro. Então, pra mim, e o jeito que ele falava, gente, pesadíssimo. Ele falava assim, você fica entrando em corpos que você não conhece, pessoas sujas, e você volta pra casa sujo, e se sente sujo, e tomar banho, e aquela sujeira não sai. Que coisa, tá sendo muito específico. Meu filho, te controla que você tá muito específico, entendeu? Aí você vê, às vezes é uma coisa que o cara faz, o cara queria fazer. Vocês concordam? Deixa eu ver mais umas coisinhas aqui, eu continuo. O Mate fala, vi um vídeo aqui no TikTok de um crente falando abobrinha pras meninas fantasiadas no carnaval. Os crentes se coçando pra não irem um bloquinho. Exato, gente. É uma semana inteira eles falando mal de carnaval. Fala, meu filho, vai fazer o que você gosta, vai orar, vai fazer retiro cristão dos jovens, vai sei lá do que, vai fazer novena de não sei o que. Faz o que você gosta, porque te incomoda tanto. Por que te incomoda tanto? Eles não pensam, né? Zoena, eu não entendo de verdade porque a maioria dos crentes ficam tão incomodados com o modo de viver alheio. Eles se colocam tantas travas, tantas regras, e regras tão difíceis de viver quando você é um ser humano, que eles não estão felizes. Então eles querem que todo mundo também sinta essa privação, essa infelicidade, essa frustração que eles sentem. Que por mais que eles tentem abafar, e que eles realmente muitos não fazem por medo e tudo mais, o sentimento fica. A vontade de fazer as coisas tem, a vontade de usar a roupinha lá de frente tem, a vontade de, né, de colocar algumas fantasias pra fora tem. Só que eles ficam, não, porque você... Aí o medo, né? O medo que a religião coloca nos fiéis, fala mais alto.
Só que ele fala, como que é? E se, eu acho que eles pensam assim, e se realmente, assim, no fundo, no fundo, se realmente isso não for verdade, eu vou ter me privado uma vida inteira e essas pessoas aí que estão vivendo vão pro mesmo buraco que eu. Então isso daí aterroriza eles. Então eles querem convencer todo mundo de que esse modo de viver diferente do deles é o errado, entendeu? Para que as pessoas não queiram fazer isso e todo mundo fique na merda igual a eles. Gabs, deve ter, só nós que não sabemos. É, vou chegar nesse ponto, Carna Gospel, né? Zoe, na verdade, pior que a 25 é a Sé, sempre fica esgotadíssima. Jéssica, já passei mal na Marias Fernandes, fiquei lá 5 minutos, larguei tudo e fui embora, estava lotado. Já aconteceu isso comigo no mercado, sabe quando? Eu não lembro se foi Natal ou se foi Ano Novo. Que eu fui, acho que foi Ano Novo. Eu fui no mercado comprar. Não, Natal. Sei lá, gente, foi agora, festa de final de ano. Eu fui de tarde, assim, com meu filho. A gente foi no Swift, né? Que é lugar que vende carne. E de lá eu fui no mercado. Gente, eu cheguei assim que eu tive que deitar. Eu tive que. Eu respirei fundo. Minha filha, o que, que é, mamãe? Vamos brincar, mamãe. Vamos brincar. Eu, filho, vai assistir televisão um pouquinho. Deixa eu me recuperar. Eu tive que me recuperar, assim, porque eu cheguei só ao pó. Eu fui no mercado e no açougue. Ponto. Então, você vê. A Alice colocou hoje o carnaval é uma festa de graça, super acessível. Acho feio quem fica jogando hate. São temas muitas vezes importantes para debater. Mate, sim, muitas pessoas aproveitam para ter pelo menos um pouco de alívio do estresse. E dá pra ver vários artistas de graça, basta a prefeitura organizar a superlotação. E tem sido assim, gente. Aqui mesmo, nossa, você faz várias coisas. E teve um cara, gente, que falou, esses coach, né? Porque é coach de não sei o que. Eu falo, meu filho, você faz o que exatamente? Você ganha dinheiro com o quê? Com coach. Trabalhar, rapaz, vai construir alguma coisa de útil, sabe, no mundo. Ele falou e colocou assim, o problema do carnaval não é a festa, é o feriado prolongado. Achei isso de uma canalice, sabe? Porque, gente, é a única. Não vai mudar a economia do Brasil parar 3 dias. 3 dias, porque são 2, na verdade, né? O carnaval começa sexta de tarde, ninguém tem folga sexta. Ninguém tem folga na sexta. O carnaval é sábado, domingo, segunda e terça. E muita gente trabalhou ontem, segunda. Tem empresa que não folga. E terça é ponto facultativo também, não é feriado. Então o problema dessas pessoas não é nada disso. Assim, eu não gosto de ver pobre se divertindo. Eu não posso ver pobre se divertir. Entendeu? Porque a diversão deles é exclusiva. Só a gente pode se divertir. E tem que ser exclusivo, entendeu? Tem que ser um bagulho assim. Não quero ver essa galera brincando, rindo, sem se endividar, porque só pegar o metrô que tá 24 horas no carnaval, o metrô parece que tá 24 horas lá aberto, e vai lá na rua, se fantasia, pode usar a roupa que quiser, porque carnaval é isso, e ficar lá brincando e pulando e sem gastar muito e só. Não pode, não, tá errado. Vamos demonizar isso aí, pra eles ficarem com culpa. Não pode ficar livre demais. Isso é triste, isso daí é social, isso não tem nada a ver de espiritual. Entendeu? Jéssica colocou, tem 2 mundos, o online e o real. Os que mais falam na internet e na vida real não falam nada. Olha só. Cá entre nós aqui, só. Eu vi hoje um vídeo falando do Carlinhos Maia, que ele foi vaiado num bloco lá que ele foi. Não sei se era bloco, se era um show, mas ele, durante o carnaval, ele foi vaiado. Aí ele falando, porque ele fica puto, né? Porque essas coisas chatas aí que acontecem, ser vaiado, mas não importa, não, porque eu venho aqui, ele depois, né? Depois que ele voltou pra casa, ele abriu os stories. Aqui tem, ó, não sei quantas milhões de visualizações, tem não sei quantos milhões de seguidores. Minha vida mudou por conta dos meus seguidores, não sei o que. Aí a pessoa que postou isso dele comentou assim: o problema do Carlinhos Maia é que ele acha que ele tem 30 milhões de seguidores, 40 milhões, sei lá quantos milhões ele tem. Ele acha que a dimensão é a mesma na vida real. Gente, na vida real, você não é nada. Na internet, para você também ser relevante na vida real, são pouquíssimos. Ainda mais esse cara que a relevância dele tá entre as pessoas muitíssimo pobres. Essas pessoas não chegam nem perto dos lugares que ele vai. Ele vai lá na festa de carnaval e acha que todo mundo vai idolatrar. Essas pessoas que acompanham ele não vão estar em camarote da Brahma,
não estarão na Sapucaí, não estarão no AMB, entendeu? Não vão estar na Disney. E ele fica achando, não, mas são 32 milhões, é muita gente. Em algum lugar que eu for, essas pessoas vão me ver. Não vai estar lá no shopping Guatemi que ele vai, não estarão. Porque as pessoas que dão ibope pra ele são pessoas que têm uma ignorância. Ignorância não no sentido negativo, no sentido pejorativo, quero dizer. Ignorância de uma falta de acesso mesmo à educação, à consciência, a, enfim, estudos mesmo, sabe? Essas pessoas não frequentam os lugares que ele frequenta. Essas pessoas só se conectam com ele na internet mesmo, porque ali não tem limitação. Se você tem internet, você vai seguir e acompanhar qualquer pessoa que deixa seu perfil aberto. Então, e ele esquece disso, ele acha que a internet é a realidade, ele sai na rua e ninguém sabe quem é ele. E se sabe, detesta. Por quê? Porque não é. Então é uma coisa assim que muito escancarada a problemática. Ele ganha dinheiro explorando pessoas muitíssimo pobres, mas ele não é daquele meio. E se ele um dia foi há muito tempo, gente. Ele não gosta de frequentar aquele ambiente que aquelas pessoas frequentam. O ambiente que ele frequenta e que ele gosta é de pessoas que não gostam dele. E essa é a pior decepção, a maior decepção dele. Porque ele queria ter esse reconhecimento na vida real, entendeu? Vamos falar de uma coisa mais específica, que é o sexo. Não vou falar muito essa palavra, que vocês sabem que aqui, né, tudo é um grande problema. TikTok é moralista. Mas vamos falar, né, do Vucu Vucu. As pessoas costumam, inclusive espiritualistas, costumam demonizar muito pessoas que têm um comportamento mais livre em relação a isso. Então eles falam assim, gente, você não pode ficar trocando energias com muitas pessoas, porque você troca de energia. E se você ficar com muita gente, você vai pegando um pouquinho da energia dessas pessoas pra você. E aí eu falo, gente, eu concordo que é um vínculo muito forte, muito íntimo. Mas, gente, eu realmente não posso afirmar o que eu vou falar agora. Mas é uma percepção. Eu acho que a gente tem essa troca em situações que não tem. A equivalência da troca pode ser a mesma em situações que não tem nada a ver com o ato em si. Essas grandes aglomerações que eu falei, eu acho que a troca energética pode ser igual. Pessoas que lidam com algumas pessoas, por exemplo, médicos que lidam com pessoas extremamente vulneráveis, desesperadas. Ninguém tá feliz no médico, gente. Poucas pessoas conseguem trabalhar com a medicina em nichos onde a pessoa tá feliz, porque nem na estética, nem a medicina estética as pessoas estão felizes, as pessoas estão ali ansiosas e muito frustradas com a própria aparência, por isso que elas vão recorrer à estética. Aí tem aquele papo assim, não tô frustrada, eu me amo, mas eu só quero melhorar. Tudo bem, eu concordo, mas ao ponto de você arriscar, porque é um risco. Eu não sou contra, tá, gente, cirurgia plástica, mas é uma realidade, gente. Não dá pra gente passar pano também pra isso. Eu tenho vontade de fazer cirurgia plástica, mas eu ainda não tive coragem. E ainda não. Eu acho que a minha vontade ainda não foi tão forte que justificasse, né? Eu acho que daqui a uns 2 anos, 3 anos eu vou querer fazer alguma coisa. Mas por enquanto, as coisas que eu queria fazer no passado, hoje eu já não quero. Então eu fico pensando se eu me arrepender, porque pra mim hoje tá. Tipo assim, quando eu era mais nova, me incomodava muito o meu nariz. Eu queria muito fazer cirurgia no nariz. Hoje é zero vontade de fazer cirurgia no nariz. Meu nariz é grande, minha estrutura é toda grande, então pra mim combina. Eu acho que eu vou ficar estranha com o nariz diferente. E não só isso, eu acho que eu não precisa, tá tudo bem, sabe? Não trabalho com minha imagem, não preciso ficar. Mas eu não demonizo quem faz, tá tudo bem. É que comigo. Então, como, né, voltando aqui. Então, até a cirurgia estética trabalha com pessoas que não estão ali 100% vibrando em vibrações super altas. Porque, no mínimo, a pessoa tá ansiosa ali, um pouco frustrada com a própria aparência. Enfim, sempre alguma coisa ali. Isso é o mínimo. A grande maioria das áreas da medicina são mais tensas. Você lida com pessoas que não estão 100%, que não estão bem, né? Então, são pessoas que acabam absorvendo muita energia, gente. E é muito difícil eles não conseguirem. Por isso que eu acho que os médicos que são mais experientes, estão na medicina há muito tempo, trabalhando com cirurgia, trabalhando na emergência, sabe? São pessoas que ao longo do tempo conseguem desenvolver uma neutralidade que até mesmo aparenta uma frieza.
E eu bato palma para essas pessoas, elas deviam dar aula. Esse tipo de pessoa deveria fazer um curso de como se comportar assim. Porque algumas pessoas ficam, médico é frio. Não é frio, não pode aparentar uma frieza, mas eu não acho que é frio. É preservação, até para conseguir trabalhar bem, para conseguir ficar bem, para não precisar recorrer a essas coisas que eu falei um pouquinho antes, né? De coisas que vão neutralizá-lo, que vão amortecer um pouco o peso das coisas que eles veem, que eles têm que passar, que eles precisam comunicar à família que não conseguiu salvar aquela pessoa. Gente, é muito pesado, gente. Imagina você tendo que. Eu não gosto nem de imaginar, assim. Tipo, você receber nas suas mãos uma criancinha que tá com algum problema ali e você não conseguir ajudá-la e a criancinha parte, você tem que avisar pros pais, pra uma mãe que a bebezinha dela de 2 anos foi embora. Gente, é muito difícil, gente. É muito difícil. Então, você acha que essa pessoa também não tá absorvendo energias todos os dias? Muita energia? Um policial que tem que lidar com energias pesadíssimas todo dia, né? Um cartomante. Eu quase desisti da cartomancia porque é muito difícil. Até você aprender a se bloquear, você fica muito mal muitas vezes. Você fica muito mal e vira e mexe, você fala assim, nossa, queria dar um tempo pra eu conseguir me limpar, porque acumulou muita coisa aqui em mim. Até hoje, se você não ficar ligada, daqui a pouco você recebe o peso do mundo nas costas, sabe? Pessoas muito problemáticas, pesadas, porque o ser humano é assim. Nós também emitimos essa energia vez ou outra para as pessoas, todo mundo. É uma troca. Eu falei no começo da live, a gente vive num umbralzão, gente. Isso aqui é um mar de energia densa. A própria matéria é muito densa, por isso que ela é uma matéria física. De tão densa, a gente fica palpável, fica pesado, a gente se movimenta pesadamente, a gente tá muito sujeito à gravidade, é tudo muito pesado, não tem para onde correr, não tem como fugir. Então, tem várias profissões aí que a gente pode colocar, como um professor também, ele absorve muita energia, ele lidar com muitas pessoas. Eu acho que quem tem a questão de você transa com muitas pessoas, é muita coisa. Eu acho que tem situações que você absorve muito mais, mas muito mais. Uma atendente do INSS, ela também está absorvendo um montão de energia. Uma atendente de banco também está absorvendo. Lidar com pessoas é absorver energias o tempo todo, tá? E depender do tipo de serviço que você presta ou do lugar que você trabalha, essas energias podem ser muito pesadas, porque a pessoa só vai estar ali porque ela não está bem. Se ela estivesse bem, não era lá que ela ia estar, entendeu? Então, essa coisa de que transar com muitas pessoas te faz... Depende da pessoa, gente. Da mesma forma que você é atendente do INSS, se chegar uma pessoa virada no giraia para você atender, é uma coisa. Se chegar uma pessoa de boa, tranquila, equilibrada, vai ser outra coisa. Mesma coisa da questão tcharanã. Se você fizer com uma pessoa que não tá bem, talvez você absorva assim a energia dela. Se você fizer com uma que tá ok, tá tudo certo. Eu acho que o que fala da promiscuidade, do problema, é você não se proteger e você acabar contraindo uma doença, ou até mesmo você ficar enganando pessoas para poder ter o que você quer e a outra pessoa ficar se sentir enganada, se sentir usada. Isso é péssimo. Mas quando tem duas pessoas com o mesmo objetivo, em comum acordo, fazendo coisas que ambos estão concordando, tá tudo certo, porque estaria errado. A gente coloca um peso nos órgãos genitais, assim, que eu não entendo, sabe? Como se fosse, não, aqui é não sei o que, aqui é não sei o que. Lógico, né? Dado a situação atual, tem que ser assim mesmo, né? Mas essa questão energética é mais uma parte do corpo, sabe? Na questão energética, espiritual que eu tô falando. Então, eu acho que a gente tem que buscar aquilo que tem a ver com a gente, sabe? E aí eu vou entrar agora na parte que vocês comentaram lá das pessoas que demonizam e tudo mais. Gente, o que mais tem são pessoas dentro de religiões que são as que mais demonizam atos né, de Jhana livres, pessoas que têm um pensamento ou atitudes ligadas a isso de forma livre. Os que mais criticam são aqueles que ou fazem por baixo dos panos ou querem muito fazer. Tem uma repressão assim
É uma luta ferrenha com o cão, porque eles querem muito fazer. E a gente sabe, gente, o quanto de escândalos ligados a isso, de formas pesadíssimas, acontecem nos bastidores na Igreja Católica, dos evangélicos, entre pastores. É uma sujeirada. E ali sim é sujeirada, porque são pessoas hipócritas que ficam pregando uma coisa, pregando medo, demonizando isso, sabe, zoando com a cabeça das pessoas lá da igreja, sendo que eles estão fazendo assim horrores. Eles sim fazem horrores, abusam de pessoas que estão lá, mentem, falam que se a pessoa não fizer isso, ela vai para tal lugar, ela faz coisas medonhas, faz coisas e aí acaba indo para um extremo assim, que aí sim, porque também você pode fazer o que você quiser, né? Cada um com suas fantasias, desde que seja algo que não seja perigoso, que não coloque a vida dos outros em risco, que seja de comum acordo, não ficar vendo coisa escondida, ficar mentindo para você conseguir as coisas dos outros. O pastor de calcinha, o cara provavelmente, claramente, é homossexual, só que ele refuta tanto isso. Por quê? Porque ele é, e ele não consegue colocar isso pra fora, porque, sei lá, envolve um monte de coisa, já criou toda uma vida em torno dessa, né, dessa mentira. Todo mundo, o dinheiro que ele ganha é com base nas pessoas que acreditam nele, que confiam nele, nos que não tem como ele voltar atrás, então ele faz o quê? Não se aguenta. Porque, gente, vontadezinhas de uma coisa ou outra, todo mundo tem, né? Ai, tô aqui tendo uma fantasia com Brad Pitt, só um exemplo. Mas você não vai lá pra Hollywood caçar o Brad Pitt. Pra pessoa chegar ao ponto dela não se aguentar, colocar uma peruca, que o maior disfarce dele foi uma peruca, porque assim, não colocando uma máscara na cara. Colocar uma peruca e fazer uma investigação de calcinha e peruca. Gente, a pessoa tá muito desequilibrada. Não porque ele tá de calcinha e peruca, mas porque ele não conseguiu se aguentar, gente. Vocês concordam? Porque assim, como eu falei, a gente tem impulsos, mas a gente consegue refriá-los. Pessoas normais, né? Nossa, que cara bonito, né? Mas não, eu sou casada, nada a ver. E vida que passa, que vida que segue. Agora, o cara não conseguiu. O cara, tipo, ele é pastor. Ele fala que quem faz isso é pro inferno. Quem faz muito menos é pro inferno. O cara não consegue se segurar ao ponto de fazer várias vezes isso na cidade que ele mora. Assim, o cara tá muito desequilibrado já. A vontade, ele não consegue pensar em outra coisa. É o dia inteiro pensando nisso. E aí entra o ponto. Gente, quem mais. Eu acho assim, ó, que essas coisas que a gente fica reprimindo muito é o que vai dominar a gente. Se você é uma pessoa que reprime com todas as forças sexo, minha filha, você não vai pensar em outra coisa. E aí, quando você for fazer, quando você der vazão, você vai despirocar, que você vai querer dar até um buraco na tua orelha. Entendeu? O buraco da tua orelha vai ser o orifício mais tranquilo ali que você vai usar. Por quê? Porque reprimiu muito. Porque não soube utilizar a energia de uma forma saudável. E usar de uma forma saudável não é só santo se for no casamento. Usar de uma forma saudável é: eu não namoro, eu não tô casado, mas eu quero sim ter uma vida sexual. Você vai em comum acordo com outra pessoa, em sei lá onde, no bar, no Tinder, no Grindr, no sei lá da onde, com um amigo. Ó, não quero nada sério, tá? É só você também, sim, vai, faz de boa, todo mundo feliz, conversa, toma, né? Vai jantar primeiro, depois, ou então vai num lugar, vamos fazer uma viagem, nós dois, só esse final de semana. E aí lá de casalzinho, chegou o domingo, vai embora pra casa, tá tudo certo. Que problema tem com isso? Qual o problema nisso? Qual é o grande problema nisso? Não vejo problema nenhum. Zero problema. Agora é você pegar e ser casado e pregar que quem faz qualquer coisa fora do casamento, que homossexualidade vai pro inferno, que você transar fora do casamento vai pro inferno, que você usar uma saia acima do joelho, você vai pro inferno. Aí à noite você tá lá de calcinha, fio dental, peruca da Xuxa e ainda cobrando, né? Aí isso sim, isso daí acho que não é legal não, né? Não pelo ato, faz se você quiser, mas pela hipocrisia. E é isso, gente. Tipo, os padres, os pastores que ficam tomando conta de tudo, tudo, tudo. A mulher faz, não sei, joga o cabelo de lado assim, né? De forma mais sensuelle. Aí já tá o pastor lá dando indireta no púlpito. Mas
de noite. Vocês lembram do pastor lá com... Como que é o nome, gente, daqueles cargos lá que eles têm? Vocês lembram do vídeo, gente? Eu não assisto esses vídeos que não gosto, mas eu vi o vídeo. Não sei como que eu vi, eu não sei o que aconteceu. Acho que... Não sei, acho que alguém me mandou sem querer no meu WhatsApp. Gente, eu achei engraçado. Vocês lembram do pastor como... Qual que é o nome daquele cargo lá que alguns homens têm, que eles ficam lá de terno na igreja? E aí o cara, ele tinha relação com todos... Era um cara que tinha relação com todos os, ou quase, os obreiros lá, inclusive com o pastor da igreja. E ele gravava todos. E aí ele gravava todos e ficava depois chantageando. E a vida dele, ele vivia assim, o dinheiro dele vinha daí. E aí vazou do pastor. E o vídeo, ele gravou o vídeo do pastor, né, com ele, crau nele. Ele ficava, ai pastor, ai pastor. É, o pastor que tem esposa e os filhos, tudo lá na igreja. E aí começaram a postar lá vídeo dele caindo, ele caindo de pau, falta outra expressão, ele criticando muito as relações homoafetivas. Vários vídeos ele criticando. Aí você vê, gente, quem te critica é quem tá querendo muito viver a sua vida. Então, gente, vamos parar. Quando a gente tiver vontade de criticar esse tipo de coisa, porque é muito libertinagem, não sei o que. Gente, pra pensar de onde vem isso. Qual a lógica? Não, é por causa disso, isso, isso. Então, traga lógica pras coisas. Porque senão a gente cria um monte de gente reprimida. E sabe o que acontece com pessoas reprimidas? Já falei agora, as pessoas enlouquecem, fazem coisas muito loucas. Fica viciado em pornografia. Ai, Ju, mas tem problema com pornografia? Ah, gente, eu acho que pornografia tem problema sim. Porque você, principalmente quando a pessoa é muito nova, porque ali você ensina para aquela pessoa que aquilo ali é sexy, não é. Não é. A pessoa acha que ela precisa performar daquele jeito, ela espera que a parceira ou parceiro performe daquele jeito, aquilo não existe, aquilo é uma encenação. A pessoa não consegue ter prazer com uma relação normal, uma relação humana normal, né? Então ela começa a ir para umas coisas muito hardcore. E eu não tô falando aqui que você tem que só querer o básico, não é isso. Mas é quando a gente sabe que tem muitas coisas dentro desse universo pornô que é extremamente hardcore e sempre colocando a mulher numa posição de completo objeto. Só que no vídeo, no filme, ela parece gostar, porque a ideia do filme, né, é essa. Então, as pessoas que acham, que ficam assistindo aquilo desde muito novas, elas acham que a vida é isso, né? Que elas acham que a gente tem que aquilo ali é a realidade. E não é. Então ela não consegue viver. Eu já falei isso, eu tenho uma live só falando disso, inclusive, tá no YouTube. Eu repostei lá. A gente não consegue conviver, eles não conseguem ter uma relação saudável, uma relação normal com outras pessoas. Por quê? Porque eles aprenderam que o tchananã é daquele jeito do filme. Então, assim, pra mim, pornografia nunca é saudável, nunca é positiva. Eu tenho esse pensamento, é um pensamento que a própria ciência corrobora. Na verdade, eu corroboro com a ciência nesse ponto aqui. Porque tem muitos estudos que acompanharam pessoas que se viciam nisso, né? Não é positivo, gente. Vai tirando a socialização da pessoa. Isso eu não concordo. E muitas vezes a pessoa que é reprimida nesse aspecto da vida, ela vai para esse lado. E é aí que tem um problema, entendeu? Porque eu não tô falando que você faz o que você quiser, que não vai ter problema nenhum, não vai ter consequência nenhuma. Mas eu tô falando assim, quando tudo é dentro de uma coisa saudável, porque os excessos sempre é ruim, gente. O excesso de religiosidade é ruim, o excesso de promiscuidade é ruim, o excesso de coisas ilícitas é ruim. Todo excesso é ruim, todo excesso é ruim. A gente falou também de pessoas que começam na área... Teve recente aqui uma menina que se espiritualizou. Eu despertei, não sei o que. Você lembra da menina? Esqueci o nome dela. É um nome diferente, esqueci. Que ela teve um surto psicótico, porque ela começou a consagrar rapé junto com... Num dia só, ela consagrou rapé, consagrou ayahuasca e
Não sei se fala rapé consagrar, acho que é fumar rapé, sei lá, não sei como é que fala. Rapé, ayahuasca, meditação e muita maconha e não sei o que, não sei o que. A menina teve um surto que até hoje ela tá em tratamento. Ela teve, é consagrar, né, Dan? Ela teve um surto atrás do outro. E essa menina aí, ela. Por quê? Porque foi pro excesso também. Essa coisa, ela largou o emprego, ela saiu de casa, ela foi viver de mochilão, entendeu? Ela tipo quis desapegar total da matéria. Aí, gente, né? Antes de ver os comentários a gente finalizar. Gente, assim, se você tá encarnado, eu sempre falo isso, né? Mas é pra nunca a gente esquecer. Se a gente tá encarnado, a gente tem que viver a matéria. Só que a gente também tem que se lembrar que nós somos espíritos em essência. Então não dá pra você viver como se não houvesse amanhã. E eu tô falando aqui com espiritualistas, tá? Quem é ateu, quem é até mesmo cristão, que acha que depois que morrer não acontece nada, ou vai pro céu e tal. Não vai fazer sentido, mas quem é espiritualista é isso. Então, é aquilo que está na Bíblia lá que Jesus falou que eu concordo, que é esteja na matéria, mas não seja a matéria, não seja desse lugar. Nunca se esqueça que você tá passando por aqui. É uma passagem, né? Você não é daqui. Mas não se esqueça que você está aqui neste momento. Então, não fica achando que você está como espírito. Você não tá. Em essência, você é. Mas neste momento, você está encarnado. Viva a matéria. Não fica demonizando a matéria, tá? Só pensa assim, eu estou em excesso, eu passo o dia pensando em sexo, eu passo o dia pensando em zona, em bagunça, eu não quero mais nada pra minha vida, eu só quero ficar pulando carnaval eternamente. Eu não tô brincando aqui, tem gente que brinca, né? Ai, por mim não acabava nunca. Não, chega uma hora que ninguém aguenta mais. Então aquela coisa, se você só quer isso, aí tá errado, né, gente? Agora se você. Não, quando chega lá no carnaval eu brinco bastante, eu saio, eu beijo na boca se eu estiver solteira, eu não sei o que, não sei o que. Depois acabou, eu vou fazer outras coisas, porque eu faço um monte de outras coisas, eu tenho um monte de interesses diferentes. E obrigações também eu cumpro com todas elas. É isso. É o caminho do meio. Tá na matéria, viva a matéria, porque a gente encarna para experienciar a matéria. É assim que a gente se desenvolve. Se você encarnar para querer viver vida de santo, para que encarnar a criatura? Né? Pra quê? Não pode comer, não pode transar, não pode beijar, não pode usar a roupa que você quer, não pode cortar cabelo, não pode não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. Pra que tá aqui? Tá fazendo o que aqui? Né? Então, é ter o equilíbrio, sabe? Quem é novo, gente, quem é jovem vai curtir. Se você também não é jovem, mas você gosta, vai curtir também. Não fica com medo. Ai, mas algumas pessoas falam assim, Ju, eu gosto de tal coisa, mas eu tenho medo disso. Para, já tá errado. Se você gosta, faça. Agora, se você falar assim, Ju, adoro ficar cheirando farinha. Você tem medo. Ai, para mesmo, porque isso aí, você tá o quê? Você tá acabando com o teu corpo. Tudo que faz você se deteriorar, perder a consciência, perder o controle das suas ações. Aí, logicamente que isso não é bom, né, gente? Perder o controle, perder a consciência, ser um perigo para você e para os outros. Tudo aí não, aí começou o erro. Não consegue fazer outra coisa, só consegue pensar nisso. É aí que tá o excesso, aí que tá o erro. Não deixe nem chegar nesse ponto. Mas também quando a gente reprime muito, eu vou repetir isso, reprimiu muito, isso vai ficar gritando no teu ouvido, até você não se aguentar. E quando você soltar isso, gente, vai vir com tudo. Eu falo pra vocês que eu comecei a estudar projeção astral porque eu tinha... Peraí, deixa eu beber água. Eu tinha uns sonhos que eu ia para uns lugares muito hardcore, né? No sentido aí que a gente tá falando agora. Gente, peraí. Eu não sou essa pessoa descontrolada nesse aspecto. Eu tinha acabado de ter filho. Meu filho tinha um mês, tinha meses. Isso foi da época que ele nasceu até uns 6 meses dele, assim, direto, tendo essas experiências. Não tinha projeção, né? Eu tinha sonho lúcido, então eu não conseguia controlar. Só que quando eu acordava eu lembrava. E aí eu, gente, o que tá acontecendo, né? Também, Gabs, exatamente. E aí eu comecei a querer entender, para poder abrir consciência e entender o que tava aqui que eu sentia nesses momentos. E aí, beleza, né? Quando eu despertava nesse lugar, abria a consciência lá, eu já acordava, eu já saía. Só que eu queria entender porque eu ainda tava indo. E aí eu entendi.
Quando meu filho nasceu, gente, meu primeiro filho, né? Só tenho ele e foi ele no nascimento dele. A gente não sabe ser mãe. Não tem essa de, você nasce, a mulher nasce mãe. Não, gente. Nasce uma mãe. Mas assim, tão ignorante quanto a criança ali. Ai, tá sujo meu olho. E então a gente fica muito preocupada, sabe? Você fica em estado de alerta o tempo todo, você fica meio doida, assim. É isso, a gente fica meio doida. E o pai também, é tudo muito novo, né? Ele quer ajudar a mãe, quer ajudar a criança, que não sabe como que ele ajuda e tal. Então é tudo muito tenso, assim, no começo. Pelo menos a minha experiência foi assim. E só que eu não perdi a libido quando eu tive meu filho. Quando eu tava grávida até um pouco. Quando eu tive meu filho, todo mundo falou assim, você não quer nem pensar nisso. Eu não, eu pensava nisso. No sentido assim, eu tinha vontade, mas eu não tinha. Eu ficava pensando, gente, a última coisa que eu tenho que fazer é isso, porque quando eu tiver um tempinho, eu preciso dormir. Eu preciso dormir, que eu não dormia, porque eu amamentei, né, ele por quase um ano. Então, assim, eu tinha que dormir. Criança, no começo, acorda a noite inteira pra mamar, pra chorar, pra trocar a fralda, não sei o quê. Então, eu não me permitia nem pensar sobre. Mas eu não tava sem libido. Então, assim, eu ficava me reprimindo de certa forma. Lógico, no começo você não pode mesmo, né? Os 40 dias, mas depois, mesmo assim, eu ficava muito me reprimindo. Por conta disso, que eu tinha que ficar alerta, eu tinha medo dele acordar e eu estar lá no meio do ato e não sei o que, não sei o que. Então, quando fazia, era tudo muito ruim, assim, muito rápido, muito estranho. E no final eu tava acumulando uma vontade, entendeu? E eu acabava extravasando essa vontade na projeção, em sonho, quando eu saía do corpo. E aí eu entendi o quão ruim é você ter vontade e não botar pra fora. E aí tem muita gente que fala assim, Ju, mas eu sou assexuada, eu não tenho vontade. Tá tudo bem. Não vai acontecer nada com você nesse aspecto. Porque não é da tua vontade, você não tá com vontade. E isso é o problema das pessoas que se reprimem desse jeito. Porque você tem uma vontade, você não bota ela pra fora de forma saudável, então você se reprime e aí aquilo vai explodir em algum lado de uma forma descontrolada. E quanto mais reprime, pior vai ficando. Então é esse o ponto, gente. E aí para finalizar, né? A quem interessa viver essa repressão, viver com pessoas reprimidas, com pessoas com medo, sabe? Pessoas com medo, as religiões colocam esse medo na pessoa de ir pro inferno, de desagradar Jesus, do diabo, dos demônios, não sei o quê. Porque uma pessoa livre é uma pessoa em paz, uma pessoa que tá bem com a sua sexualidade, que tá bem com a sua vida, que tem os seus momentos de lazer sem culpa, é uma pessoa pacífica, é uma pessoa que não quer guerra com ninguém, é uma pessoa que não tá acumulando energia no seu chakra básico, que é uma energia que também é muito da violência. Então, a nossa energia criativa, a nossa energia sexual, ela também pode se revelar na violência. Quando não bota pra fora, ela vai se revelar de alguma forma. Gente, nos grandes campeonatos de futebol, tem muitos treinadores que proíbem o jogador de ter emoção, para que eles coloquem essa energia pra fora em campo. E eles vão vir matando, sabe? No sentido de jogar com muita garra, assim, passar por cima, que nem um rolo compressor no adversário. Por quê? Porque o cara já manjou que essa energia ela também serve para esse lado. Só que tem pessoas que não usam para um lado bom e acaba expressando na agressividade, na raiva, em uma extrema frustração. Aquelas beatas lá da igreja, aquelas obreiras lá da igreja evangélica que carrancuda, com bigode do tamanho do mundo, aqui brava, que não sei o que, aquelas mulheres amargas, que não tem uma palavra de carinho, de apoio para ninguém, só condenando os outros, julgando a roupa das mulheres e não sei o que. Aquelas mulheres estão exalando ódio, raiva, porque muito reprimidas. Então, gente, não reprima, né? A tia Lei colocou aqui, como diz o Menudo, não se reprima. Não se reprima para que você seja uma pessoa saudável, sabe? Coloque tudo para fora de forma saudável. O mundo precisa de pessoas que estejam bem resolvidas nesse campo, tá? Vou ver os comentários aqui e a gente termina. Marcelo, o que achou sobre o envolvimento do Deepak Chopra no caso Epstein? Na live passada eu comecei a live falando sobre isso. Eu fiquei muito decepcionada, né?
Mas inclusive eu fiz uma live falando sobre a gente não ver as pessoas como grandes iluminados, sabe? Porque no final a gente sempre vai se decepcionar, gente. Eu até parei com aquelas lives do livro lá, As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Eu continuo achando que o livro é muito bom, mas não são ideias originárias dele. Ele compilou ideias herméticas, né? São ideias oriundas das leis herméticas, muito boas. Ele conseguiu trazer para uma linguagem muito simples, muito clara. Acho um livro bom, mas dada essa situação tão recente, né, da descoberta, eu não quero mais dar ibope nisso. Eu até trouxe uma ideia aqui, uma proposta para vocês, para a gente não debater mais livros e obras, mas sim ideias. Então, assim, vamos fazer um teste, gente? Existe um livro aqui que fala sobre 7 leis que fazem a gente prosperar. Vamos fazer um estudo sobre essas leis, ver o que realmente funciona, um mês praticando aqui uma lei, depois a outra, depois a outra. E nisso a gente vai desenvolvendo nossa própria percepção do que realmente é válido ou não. Porque o livro por si só, a gente acaba focando muito no autor. Eu não fiz isso nessa série, ainda bem, né? Mas não é do meu feitio ficar pegada a um autor e tal, não é isso. Mas eu quero ainda ir além, sabe? A gente tem os nossos próprios experimentos, trazemos para uma era mais recente, assim, trazemos para nossa geração uma uma prática, sabe? Um comportamento de nós investigarmos novas coisas, novas leis espiritualistas, novas ideias também espiritualistas, não herméticas, mas conscienciais. E porque assim, com a IA, gente, vai ficar muito difícil a gente ver o que é verdade e o que é mentira. Então, quanto mais pessoas estiverem participando de grupos onde a gente experimenta e a gente debate resultados, a gente compara resultados, melhor vai ser. Porque vai ser muito difícil a gente saber o que é verdade e o que não é. Mas falando do Deepak Chopra, eu achei lamentável. Mas eu fiquei pensando, é isso aí, gente. As pessoas são horríveis. Ninguém tá encarnado à toa, né? E aí eu bato na mesma tecla que eu falo sempre. Se tá encarnado, não é alecrim dourado. Como você resolveu isso de parar com os sonhos? Eu não me reprimi mais. Parei de me reprimir. Botei meu filho no quarto dele. É isso, gente. Beijos. Até mais.